Deus seja louvado, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, igreja. Oh, glória a Deus. Uma igreja linda, bonita. Essa igreja que está presente aqui nessa noite. Eu vejo do lado de cá pessoas lindas, bonitas. Vejo do lado de cá pessoas lindas, bonitas. Que Deus possa falar conosco nessa noite de maneira grande, de maneira poderosa. Amém? Em nome de Jesus. Sem perda de tempo, eu quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, que você abra a palavra de Deus no livro de Salmos. O pastor deu abertura aqui hoje, Salmo 51. Glória a Deus. E nós vamos estar lendo no Salmo 138. Oh, glórias! 138, versículo 3. Aleluias! Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Após a leitura nós vamos estar orando. 138, versículo 3 diz assim: No dia em que eu clamei, tu me escutastes e alentaste a força da minha alma. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e eu sei que o Senhor já se faz presente aqui. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já falou com a tua igreja nessa noite e com certeza o Senhor vai continuar falando com cada um. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça de mim um instrumento nas mãos do Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor venha me usar com poder e com graça. E que, como eu sempre digo nas minhas ministrações, que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas que o poder do Senhor se manifeste em nosso meio de maneira poderosa. Pode assentar, igreja, em nome de Jesus. Olha, nós vamos estar falando nesse mês sobre renovação. Quem não quer ser renovado? Não é verdade? E eu quero te dizer que os principais motivos que levou Davi a escrever os Salmos inclui gratidão pela fidelidade de Deus. Davi expressa sua gratidão a Deus por ter respondido às suas orações e o livrado de situações de grande tribulação ou angústia pessoal. Olha, igreja, como foi dado na abertura aqui nessa noite, no Salmo 51, Davi, ele passa por uma situação difícil, mas acontece que ele não fica prostrado. Ele busca do Senhor uma renovação. Ele busca de Deus algo novo. E como Davi, todos nós enfrentamos momentos em que a nossa alma parece cansada. Quem não está aqui nessa noite com sua alma cansada? Eu duvido que não exista uma pessoa aqui nessa noite presente, ou então aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que não está muitas das vezes com a sua alma cansada. Nós vivemos pressões. Quem não vive pressões? Nós vivemos pressões, às vezes precisando de decidir alguma coisa, pressões em busca da cura de um familiar, pressão em busca de um emprego, pressão em busca de resolver questão de pagamentos, de dívidas. Muitos pressão por estar às vezes com o seu aluguel vencendo, ou então sendo despejados. Quem não vive por pressionado? Davi, ele estava vivendo momento de pressão. E nós vivemos pressões. Pressões por perdas. Às vezes,
as pessoas perdem pessoas da família, pessoas que partem, e que você é pressionado no seu coração, porque às vezes você aguarda o dia daquela pessoa ou ser curada, ou ser, às vezes, levada pelo Senhor. Nós vivemos pressões. Nós vivemos pressionados todos os dias, todos os momentos. E Davi, ele viveu momentos assim. Expectativas frustradas, desgastes emocionais e espirituais. Mas a Bíblia nos revela que há um Deus que renova a força da nossa alma. A Bíblia revela que há um Deus que renova a força da nossa alma, especialmente quando clamamos a Ele. Nós temos alguém para clamar, nós temos alguém para pedir, nós temos alguém que nos socorre e nos renova. O salmista, ele revela que há um Deus que renova a nossa força, a força da nossa alma. Mas o salmista não diz que Deus removeu todos os problemas imediatamente dele, mas afirma algo ainda mais precioso. Às vezes, remover os problemas no momento, na hora, não é tão precioso como está escrito nesse versículo que nós lemos na parte B. Tu alentaste a força da minha alma. Ou seja, Deus renovou por dentro antes de mudar por fora. Às vezes nós estamos, como foi dito aqui nessa noite, às vezes estamos abatidos, as pessoas nos veem, olham para nós e vê o nosso semblante caído, sabe? Às vezes até com perda de peso, mas o salmista está afirmando aqui que melhor do que renovar por fora é a renovação que vem dentro de nós, a renovação que o Senhor faz lá interno. Ele renova a nossa força, Ele renova o nosso ânimo, Ele renova a nossa coragem, Ele muda as nossas atitudes e nos dá esperança. Esse é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos renova. Eu coloquei um tema nesse sermão, não disse, e o tema é a renovação que Deus opera em nós quando clamamos por Ele. Não é clamar por um irmão, não é clamar para um amigo te renovar, mas é clamar por Deus na força do seu poder, clamar ao Senhor que Ele vai nos acudir, Ele vai nos socorrer. Aleluias. A renovação começa, meu irmão e minha irmã, com um clamor sincero. E ele fala, no dia em que eu clamei, ele revela que ele teve um dia que ele tomou uma posição para clamar a Deus, para falar com o Senhor, para expressar a Deus aquilo que ele precisava para a sua alma, para o seu interior, para a sua vida. Aleluia. A renovação não nasce no conforto, mas na decisão de buscar a Deus. A renovação, meu amado irmão e minha amada irmã, não vai nascer, não vai iniciar comigo deitado na cama, comigo lá, como diz o ditado, só de boa, só na tranquilidade. Não, a renovação começa na luta, quando nós estamos, sabe, na busca, na necessidade. É aí que o coração clama, que a mente pede socorro ao Senhor e a renovação chega em nossas vidas. A renovação, ela não chega para nós no conforto, mas na decisão de buscar
a Deus, de buscar o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu quero dizer para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, hoje é dia de buscar renovo no Senhor. Peça a Ele que renova as suas forças, peça a Ele que renova os seus ânimos. Às vezes você está abatido, são tantas as lutas, são tantas as tribulações, mas o Senhor está aqui para te renovar, para te dar um ânimo novo, para te dar força nova, para que você erga a sua cabeça e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Clamar significa abrir o nosso coração sem máscara, reconhecer o nosso limite e reconhecer a nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o nosso limite, nós sabemos que nós somos limitados, que nós não somos capazes de realizar nada sozinhos. Deus entra com atitude, com graça e com misericórdia, e as coisas mudam, e as coisas se renovam para a nossa vida. E eu tenho certeza que nesse mês, o último mês do ano, Deus vai te renovar, Deus vai te erguer. Aqueles que estão no pó, Deus vai levantar e vai mostrar que Ele é contigo, que Ele é na sua vida, e que coisas novas surgirão na sua vida, em nome de Jesus. Abra o seu coração, clame a Deus, reconhece que as suas fraquezas, porque Deus vai entrar com sua fortaleza. Aleluias. É como alguém, irmãos e irmãs, é como alguém que está afogando e ele sabe nadar, mas muito pouco. O qual que é a sua atitude? É clamar por socorro, é gritar por socorro, que alguém, Deus vai dar a saída e vai dar o livramento, sabe? É reconhecer que nós precisamos do socorro de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Muitas pessoas estão esgotadas, mas não clamam, Prefere o silêncio, o isolamento, a aparência de força, mas o renovo só virá quando clama verdadeiramente. Você já viu pessoas que elas estão abatidas, estão fracas, mas elas às vezes estão numa posição que estão bem, que estão tranquilas. Olha, quando estamos assim, há uma solução, e a solução é buscar daquele que é a fonte. O Senhor é a fonte de renovo, o Senhor é a fonte que transforma aquele que está caído, que está fraco, que não tem mais direção. O Senhor é a sua direção. Você que está nos acompanhando, Deus é a sua direção, o Senhor é a sua saída, o Senhor é o seu renovo, e Ele está mais presente da sua vida do que você imagina. O Senhor está mais presente de você do que você pensa e do que você imagina. Esse toque que você sente quando está só, esse toque especial que você sente dentro de você, dentro do seu coração, acredite, é a presença de Deus para te renovar e para te fortalecer. Glórias a Deus, aleluias. O renovo só virá para aqueles que clamam, para aqueles que crêem e acreditam no Senhor. Deus, Ele escuta o clamor do seu povo. Deus, a Bíblia diz que Ele não está com seus olhos tapados, nem com seus ouvidos tapados, para não ouvir e para não enxergar a nossa situação. O Senhor é um Deus amoroso, é um Deus bom, que está sempre
para nos ajudar, para nos abençoar e para nos colocar de pé. Acredite, esse mês é o mês do renovo, é o mês de coisas novas na sua vida, é o último mês do ano, mas vai significar algo grande na sua vida, porque você nunca mais vai esquecer do que Deus fará na sua vida esse ano, esse fim de ano. Ei, Deus maravilhoso! O salmista, ele afirma, né? Tu me escutastes. Olha que maravilha que ele faz. Ele afirma, tu me escutastes. Olha que confiança. Será que você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite e que está nos acompanhando, você teria essa convicção de levantar a sua voz e dizer, como o salmista disse, tu, Senhor, me escutastes, tu, Senhor, ouvistes a minha voz e me colocastes para cima, me levantastes. Aleluia! O salmista, ele afirma, Deus me ouviu. Isso fala, sabe de quê, meu amado irmão, minha irmã? De relacionamento. Isso fala de proximidade. Quem te ouve é quem está próximo. Quem está longe não vai te ouvir. Quando o salmista diz que tu me ouves, eu tenho certeza disso, porque ele tem certeza que o Senhor está próximo a ele. O Senhor está pertinho dele. Por isso que ele fala, tu me escutastes. Isso é relacionamento, é aproximação, é atenção divina. Aleluia, glória a Deus. A verdade bíblica é esta, meus amados irmãos: Deus está presente. Deus não é indiferente conosco. Deus não é indiferente na sua vida. Aleluias. Deus não está distante. Deus está presente. E Deus responde para nós no tempo certo, no tempo necessário. Olha, eu disse numa mensagem que eu ministrei no mês passado, eu disse que Deus é como uma mãe, que no meio de várias vozes ela reconhece o choro do filho. Deus distingue o clamor sincero do seu filho, da sua filha. Em milhões e milhões e bilhões de vozes, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o seu pedido e Deus te responde. Isso nos deixa maravilhado. Aleluia, glória a Deus. A renovação, meus amados irmãos e irmãs, não vem das circunstâncias mudarem, mas da certeza de que Deus está nos ouvindo. Deus está te ouvindo. Quando a fé se lembra disso, a alma começa a respirar novamente. Quando a nossa fé, ela é convicta, sabe? Ela é uma fé genuína. Ela te toca no fundo e te mostra que Deus está te ouvindo. E isso nos leva a alegrar. Isso nos leva a ter a certeza da presença gloriosa do Eterno. Aleluias, glórias a Deus. A renovação, meu amado irmão, minha irmã, busque de Deus. Não deixe que as circunstâncias, que os problemas do dia a dia, que a perda, que tudo aquilo que às vezes te atingiu emocionalmente, mexeu com o seu coração, não deixe que isso continue habitando na sua vida e destruindo a sua relação com Deus. Mas permita que Deus te renove, permita que Deus traga ânimo novo para dentro de você, que Deus, com certeza, Ele vai fazer isso na sua vida. Glória a Deus. A renovação que Deus dá é interior e profunda. Quem aqui já teve uma renovação profunda? Alentaste a força da minha alma. A palavra alentar
significa revigorar, restaurar, renovar ânimo e coragem. E você e eu, nós precisamos sempre dessa renovação. Mas para que Deus renove em nós, nós temos que permitir essa ação de Deus na nossa vida. Nós não podemos segurar, nos prender dentro de nós, mas é deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós, faça morada, faça mudança, transforma a nossa vida e traga a alegria novamente dentro do nosso coração. O salmista, ele está dizendo: eu estava fraco por dentro, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor me fortaleceu. Oh, glória! Aleluia! Eu quero te dizer de 3 áreas onde Deus renova a nossa alma. Primeira, força espiritual. Quando a fé está fraca, Deus renova. Olha, meu irmão e minha irmã, eu já tive momentos em que minha fé foi abalada, em que minha fé foi, estava fraca. Mas foi nesse momento em que eu busquei de Deus o renovo e falei com o Senhor: meu Pai, eu não aceito continuar fraco espiritualmente, porque a sua presença em mim me renova, me traz força e muda o meu viver. Aquele que está fraco espiritualmente, ele não tem força para vencer, porque a Bíblia diz que a nossa luta maior não é contra a carne, mas é contra as potestades, é contra as hostes espirituais na região espiritual. E para vencermos essas adversidades, a nossa força espiritual não pode estar fraca. Nós não podemos estar abatidos, não podemos estar de cabeça baixa, mas precisamos estar firmados no Senhor. Outra coisa, a força emocional. Quando o coração está pesado, Deus levanta. Aquela pessoa que está sem emoção para tudo, ele está, sem força para seguir em frente, porque o emocional dele já dominou e já trouxe fraqueza, gerou fraqueza no seu coração, gerou fraqueza no seu interior. Mas é nesse momento que Deus restaura o coração daquele que está fraco emocionalmente, que está com seu coração pesado. Deus entra e levanta a sua autoestima, Deus levanta a sua força. A força interior, quando a coragem desaparece, Deus restaura. E quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, nós temos visto que já não tem força interior, já não tem força para prosseguir, já não tem força para seguir em frente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, há uma solução, há uma saída, e essa saída é render-se aos pés de Cristo, que Ele vai te fortalecer. Irmãos, presta atenção, essa é como a pessoa quando está fraca interiormente, espiritualmente, emocionalmente. Essa pessoa é como um celular que a bateria está acabando, ele está a 1%, e se você não colocar ele na carga imediatamente, ele vai desligar e você vai ficar sem a sua comunicação. Nós com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos abatidos, significa que a porcentagem de ligação a Deus está baixa. Mas hoje Deus quer renovar a sua bateria, renovar a sua força e colocar você 100% presente com Ele, 100% vencedor, 100% vencedora em Cristo Jesus. Aleluia! A renovação de Deus não é superficial.
não é uma maquiagem espiritual. Não adianta a pessoa vir aqui e fingir que ela está bem, porque não adianta. As coisas espiritualmente não tem como fingir. Não tem. A nossa renovação espiritual, ela tem que ser genuína, verdadeira, sabe? Para que as pessoas vejam em nós que a sua relação, a sua intimidade com Deus está em alta, está presente. Aleluias, glória a Deus. Ele trabalha dentro de nós, na alma, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Oh, glória a Deus. Eu já estou finalizando, viu, meus irmãos? Já estou finalizando. A renovação verdadeira vem quando nós clamamos, reconhecemos nossa necessidade. Clamor. Quando cremos que Deus nos ouve. Se você orar, se você clamar a Deus, mas não tiver certeza que Deus estiver te ouvindo, não há renovo, não há mudança. Quando nós recebemos força interior, nós deixamos Deus trabalhar na nossa alma, e é gostoso demais, meus irmãos. Assim como o salmista, nós podemos testemunhar: no dia em que eu clamei, tu me ouvistes. Olha, meu irmão e minha irmã, esta semana, finalizando, essa semana eu tive uma experiência. Para ser mais claro, ontem, uma pessoa aproximou-se de mim, e essa pessoa é uma pessoa que eu conheço, e ela veio desesperada e começou a reclamar. E falou assim: tem dia que parece que tudo dá errado. Levantei de manhã hoje, eu fui escovar os dentes, minha prótese caiu e quebrou. Fui pegar a minha marmita, a marmita caiu no chão e quebrou. E ele usou uma expressão que eu não quero usar aqui agora, no microfone, mas ele teve o desejo de alguém chegar perto dele e tirar ali a vida dele. Olha, meu irmão e minha irmã, você que é servo de Deus, você que é serva do Senhor, eu quero te dizer que vocês têm que estar pronto, está pronta para chegar perto de pessoas que necessitam de palavras. E eu cheguei perto desse rapaz, um rapaz de 50 anos de idade, e eu comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele, abracei ele, e disse para ele assim: olha, você pode contar com um amigo, que eu sou seu amigo, te conheço há pouco tempo, mas pode me considerar como um amigo. E eu quero te dizer uma coisa: você não fala essas palavras, porque o meu tempo, o seu tempo não é o tempo de Deus. Eu disse para ele: olha, Deus quer renovar as suas forças. Eu quero te dizer que isso que aconteceu hoje com você, mais à frente, você vai lembrar disso aqui hoje, e vai ver que Deus tem algo precioso para a tua vida. Eu disse para ele: abra o seu coração, e não permita que nada do mal venha agir na sua vida. Não use palavras para dar cabide para o inimigo. E eu comecei a falar com ele, e abracei ele, e falei com ele: Jesus te ama, e Jesus tem algo precioso para a tua vida. O inimigo está levantando contra a sua vida, mas eu quero te dizer que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina, do que você pensa. Levanta a sua cabeça, meu irmão, levanta a sua cabeça. Bens materiais nós conseguimos novamente, vida espiritual é com Deus. E eu aconselhei ele, e ele começou a chorar. Um homem de 50 anos, ele começou a chorar.
começou a chorar. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo pelas redes sociais, por mais que o momento seja difícil, por mais que a situação seja um desastre, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. O salmista, ele diz: eu elevo meus olhos para o monte. E ele fala: de onde me virá o socorro? Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas busque de Deus o socorro, busque de Deus o renovo para a tua alma e para o teu coração. O salmista passou momentos difíceis, mas ele não desanimou, ele curvou diante de Deus, porque ele reconheceu que no Senhor existia o poder, e existe o poder que renova, o poder que transforma, o poder que quebra muralhas, que quebra barreiras e renova a força do ser humano. Eu quero te dizer nessa noite: Deus é contigo, meu irmão e minha irmã. Não desanime, busque o Senhor, comece a orar, comece a buscar. E eu tenho certeza, porque a experiência própria minha, você vai começar a sentir algo dentro do seu coração inexplicável. E esse algo inexplicável é a santa presença do Altíssimo. Aleluia. É a resposta das nossas orações. Busque o Senhor, que o renovo virá. Busque o Senhor, que algo novo vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Pai, gostaria que você ficasse de pé. Pai, Tu és o grande eu sou. Pai, Tu és o grande, Tu és o único da nossa alma, Senhor. Tu és o único da nossa vida, Senhor. Oh Pai, ainda bem que nós temos o Senhor, que é o nosso socorro. O salmista, em momento nenhum, ele esqueceu da força que há no poder do Senhor, da força que há no Teu nome. E nós que estamos aqui nessa noite, nós cremos no renovo, nós cremos numa nova força, nós cremos, Pai querido, em um novo dia. Nós cremos na renovação da saúde, na renovação, Pai querido, do Teu povo. Renova, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Renova, são muitos, ó Deus, que precisam do renovo, precisa de força para continuar. Eu te agradeço, porque eu creio na resposta, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.